A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou entrevistar, depois de muito tempo, Xisto Alves, fundador e CEO da JetBov. E o tema da nossa entrevista será análise do pasto por satélite entra na rotina do pecuarista. Xisto, eu já estava com saudade de você, cara. Você sumiu de mim, tudo bem? Tudo bem, Divino? Quanto tempo? Um prazer estar com você de novo aqui para falar um pouco sobre gestão e tecnologia na pecuária de corte. Como é que está a nossa querida joia de Santa Catarina, Joinville? Muito bem, crescendo, né, bastante aqui. Santa Catarina tem sido até foco aí de notícias, né? Um estado que tem se desenvolvido bastante e é um polo de tecnologia que leva a tecnologia, né, claro, para todo o país aí, como a gente faz na JetBov e para outros países. É legal, cara. Santa Catarina é um dos estados referência no Brasil em segurança, em investimento, em educação, né? Uma série de coisas. É um estado fantástico. Xisto, como já tem muito tempo que eu não converso com você, com certeza tem muita gente nova aí na nossa audiência que não conhece a história da JetBov. Conta pra gente rapidamente um pouco da história da empresa e o seu envolvimento com ela. Muito bem, a JetBov é uma plataforma digital de gestão que é focada na bovinocultura de corte. Nós estamos aí há 10 anos no mercado, completamos o ano passado. Como empresa de tecnologia, então, ajudamos os pecuaristas a modernizar a gestão e, com isso, usar mais informações, dados para tomar decisões, cada vez mais baseado nesses dados que vão ajudar, né, a aumentar a eficiência e a lucratividade e a sustentabilidade da atividade. Hoje a gente está com clientes no país todo e também mais 7 países, já mais de 12 milhões de animais já passaram aí pela plataforma do JetBov e seguimos, né, nesse momento inovando, trazendo, né, um novo recurso que é um recurso que utiliza, né, o sensoriamento remoto, uma tecnologia utilizada, né, através de imagens de satélite, algo que, né, há algum tempo já é comum na agricultura para, né, fazer agricultura de precisão, mas que ainda, né, para a pecuária precisava, né, de uma pesquisa, né, de um processo de pesquisa para adaptar isso para essa realidade. E a gente veio com essa inovação aí no projeto, né, que vinha sendo desenvolvido há vários anos já. Então, a gente começou, né, isso lá atrás, quando a gente nasceu com essa ideia, né, e depois com o apoio do FINEP e né, também utilizando, né, uma parceria comercial com a Embrapa, e através da AgroAPI, com a Sativeg, que é né, a tecnologia também é desenvolvida pela Embrapa, a gente desenvolveu, né, essa funcionalidade que está aí agora disponível para os nossos clientes. Cara, essa pecuária 5.0 que tanto se fala, já é uma realidade? Sim, Divino. Inclusive aqui na JetBov, a gente, né, é uma das empresas aí que é vista como uma, né, pioneira nesse sentido, né, e a gente fala bastante desse termo que é a pecuária, né, 5.0, que já está além da 4.0. Então naquele estudo que fala das eras da agricultura, né, se entender que
a gente estaria na agricultura ou pecuária 4.0, aqui a gente já está na 5.0. Por quê? A diferença dessa nova era está principalmente na obtenção, né, de dados, né, de mais informações, seja através de sensores, de equipamentos, né, nós temos vários equipamentos que integram com o nosso produto, com o aplicativo, e hoje são mais de 80 equipamentos, como sensores de identificação, balanças, né, estações meteorológicas. Então, esses equipamentos hoje coletam mais dados, né, e com a conectividade no campo cada vez mais disponível, a capacidade e o potencial de coletar dados né, é quase que ilimitado aí, novos equipamentos surgindo aí, muitas empresas de tecnologia também lançando novos equipamentos, e o sensoriamento remoto, né, que são os dados adquiridos através dos satélites, né, que também é uma tecnologia que vem crescendo muito, né, com essas novas formas de lançamento de satélite, as constelações de satélite, seja para comunicação, mas também agora, né, com o propósito de mapeamento, né, da terra, para uso também, né, muito no agronegócio, traz um volume de informação que cresce de forma exponencial. Então, ele tem muitos dados disponíveis, né, e a inteligência artificial, então, vem para ajudar nessa análise, nesse processamento, nessa decisão baseada nesse volume de dados que é praticamente impossível, né, uma pessoa conseguir monitorar e acompanhar tudo, né, todas essas informações que estão, né, sendo disponíveis. Então, essa é a pecuária 5.0, então, que a gente hoje, né, já torna como uma realidade. A JetBov, ela já tem esses recursos disponíveis para os clientes que permitem, então, você ter esse, né, maior volume de dados, muitos dados nesse caso aí sendo coletados de forma automatizada, né? Então, automação é um componente também desse novo, né, dessa nova evolução aqui que a gente fala digital na pecuária, e o uso da inteligência artificial para ajudar, né, seja com algoritmos para identificar tendências, sejam com, né, o uso, né, da inteligência artificial generativa para você conversar com, né, o aplicativo, no nosso caso, o aplicativo JetBov do gestor, que permite você conversar com a inteligência artificial. Então, todos esses recursos, né, de inteligência artificial, de algoritmos, trazem, né, uma maior capacidade de análise e velocidade também na tomada de decisão, porque a gente consegue tomar, né, a decisão mais rápido, né? Então tem, né, um meio de você, né, ter uma resposta mais rápida para poder fazer, para poder tomar uma decisão, e aí com isso essa decisão levar a uma ação que vai diminuir o risco, né, que vai resolver um problema que poderia ser muito maior se a gente não conseguisse enxergar isso rapidamente. O perfil do pecuarista, ele tem mudado? Ou o pecuarista ele tem conseguido se adaptar a essas novidades? Ele tem conseguido se atualizar dentro de tanta coisa nova que tem acontecido? Excelente pergunta, Divino. Inclusive, esse é um ponto em que muitas vezes a gente também é questionado, né, sobre quais são os receios, né, do pecuarista em utilizar essas tecnologias, e a gente vê que isso tem mudado bastante, né, de forma bem acelerada até, tanto por conta da própria do processo de sucessão, né? Então, é comum aqui nós falarmos com pecuaristas ou com gestores que estão no processo de sucessão, que estão assumindo, ou que vão assumir, e aí essa geração aí que vem já é uma geração que vem muito conectada já com o uso de tecnologia, né? E quando não, né, é esse caso, a gente tem muito, né, uma questão de proximidade, né, de
A gente sabe dos desafios que muitas vezes é a implementação dessas tecnologias na fazenda, e para isso a gente está próximo, né, seja com o nosso time de acompanhamento aqui, que faz todo o pós-venda, consultores que estão também em campo, que podem ir até a fazenda, fazer, né, esse acompanhamento, e das nossas franquias, né, que nós chamamos de bases Jetbov. Hoje nós temos 6 dessas franquias aí espalhadas pelo país, que permitem, então, esse acompanhamento muito próximo para ajudar na implementação da tecnologia, na melhor uso dessas informações e também de uma maneira estratégica em como implementar as melhorias, sejam na questão, né, voltada mais para o pasto, né, que é que o cara, essa tecnologia de sensoramento remoto, que é mais voltado para o monitoramento, né, do pasto, seja, né, para outras questões mais estratégicas, questões, né, relacionadas à reprodução, né, à sanidade, ajudar o pecuarista a fazer um planejamento para intensificar mais a fazenda, né, para otimizar os recursos de produção que ele tem. Então, essas franquias, que são empresas especializadas em fazer assistência técnica, vão ajudar, né, o pecuarista utilizar melhor a tecnologia da informação, né, de maneira estratégica dentro do negócio. E aí, com isso, a gente consegue, né, tirar muito dessas barreiras, né, ou receios que possa existir aí no produtor em relação à adoção, né, de um software ou de uma tecnologia como a da Jetbov, né. Xisto, o ditado "o olho do dono é que engorda o boi" ainda é atual ou já está ultrapassado? Olha, eu diria que hoje a gente tem tecnologias que conseguem fazer esse acompanhamento de uma forma muito, né, precisa e à distância, né, inclusive, permitindo que o dono consiga continuar, né, tendo esse olhar, que é o olho do dono que engorda o boi, porém, né, de uma forma muito mais eficiente, né, de uma forma muito mais rápida, muito que permita você eh, antecipar problemas, que permita você, né, agir para corrigir problemas de uma maneira, né, mais ágil e não deixar com que isso chegue no final do ciclo, né, como prejuízo. Então, continua sendo válido, né, mas não é mais suficiente. Na nova pecuária você, né, precisa da gestão, do controle, né, de informações para tomar decisões baseadas em dados, né, e não só no olho, como era feito antigamente. O que mudou no manejo das pastagens, Xisto, para que esse acompanhamento técnico do pasto ganhasse tanto peso na gestão da pecuária? O que eu vejo, Nivino, aqui é uma questão muito mais dessa visão, né, e entender que no Brasil, né, principalmente aqui onde a gente tem né, uma área de pastagem que é uma das, né, maiores do mundo, a gente ainda tem um potencial muito grande de aumentar, né, a produção de carne por hectare, de aumentar com isso a rentabilidade da fazenda. E para isso, né, eh, existem, né, as metodologias, o sistema de produção mais intensivos que utilizam, né, que precisam de um controle, de um manejo, que exige essa gestão mais próxima, né. Então, quando a gente fala de uma pecuária que está, e isso vem acontecendo, né, porque cada ano a gente acompanha a questão de que o tempo de ciclo está diminuindo, né, a idade de abate vem diminuindo, que as fazendas estão usando, né, cada vez mais sistemas mais intensivos, não só falando de confinamento, mas falando, né, de metodologias como o pastejo rotacionado, outros,
né, tipos de manejo onde você consegue, com isso, aumentar a lotação da fazenda, você consegue, né, produzir mais animais dentro daquele mesmo espaço dentro daquele mesmo ativo que você tem, que é a terra, né? E o que que é o ideal? O ideal é que se consiga otimizar essa produção para que seja necessário, né, cada vez menos a suplementação, ou que seja feito, né, o uso de suplementação ou de, né, uma terminação utilizando o confinamento com menos investimento, né. Então, quando você consegue otimizar toda a fazenda para você, né, por exemplo, levar para o confinamento um animal já mais pesado, mais pronto, num sistema a pasto ou com, né, semi-intensivo, com alguma suplementação, você economiza na terminação, né. Ou se você consegue, né, otimizar de tal forma em que você diminua a área que está sendo dedicada para pastagem, uma parte você vai conseguir colocar, né, para agricultura, ou vai arrendar, ou enfim, você vai aumentar a renda da fazenda. Então, esses sistemas de produção, então, mais intensivos a pasto, é onde a gente enxerga e, né, como, né, importante aí utilizar meios de eh, acertar melhor o manejo, né, e enxergar melhor como que está o pasto, porque é aí que tem, né, o grande potencial de, né, de incremento de resultado, de lucratividade dentro desse sistema que está indo, né, para um sistema mais intensivo. E a gente sabe que controlar manejo, de acompanhar, isso é uma das partes mais difíceis, que a gente está falando, né, de uma atividade manual que exige, né, mão de obra, tudo. Então, aqui, né, a gente, quando começou a Jetbov, né, começou a avançar, entendendo a realidade das fazendas e a característica dos nossos clientes, foi que a gente percebeu que existia uma carência, né, uma dor que era relacionada a enxergar de maneira mais precisa como que estava acontecendo o manejo de pasto, como que estavam acontecendo as mudanças, né, do pastejo rotacionado, como que estava a qualidade do pasto, né, que ali tem na fazenda, e na prática, né, as tecnologias como que são usadas para agricultura, muitas vezes que já eram aplicadas, né, como o NDVI para de sensoriamento remoto, tal, não serviam, né, ou não funcionavam, ou eram muito complexas para serem aplicadas para a pecuária. Então aí a gente entendeu que existia, né, uma tecnologia que poderia trazer esse benefício se, né, adaptado, né, para a realidade da pecuária, e de uma forma simples também, que pudesse ser disponibilizada para o, né, um gestor ou para um técnico, para ele utilizar junto com as ferramentas que ele já tem disponíveis para fazer esse acompanhamento, esse controle. Então, aí que surgiu, né, essa ideia do projeto. Esse projeto, ele então passou, né, por uma aprovação que foi do FINEP, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ele é um projeto de inovação que foi, né, validado por essa instituição, e foi então, né, aprovado como né, uma tecnologia aí importante aí para ajudar a desenvolver o setor. Então, nesse momento ali, né, que foi 2018, 2019, desde então a gente já vinha estudando, né, como desenvolver esse projeto. A gente começou a pesquisa, né, e o desenvolvimento dessa tecnologia, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina, né, é um machine learning aí, que consegue juntar as informações de satélite, informações climáticas, informações que são coletadas no campo, né, os dados que nós temos histórico, né, de mais de 3 milhões de hectares de pasto aí em todo o país, de informações que
são utilizados para treinar esse algoritmo e aí chegar então, né, nesse resultado que é esse chamado Smart NDVI, então que é um índice desenvolvido pela JetBov, proprietário, com os dados e informações que a JetBov tem disponível e, né, que foram realizados durante esse período de pesquisa, onde a gente explorou aí, né, os principais biomas do país para chegar então em, né, uma ferramenta que ajuda o gestor a monitorar todo o histórico, enxergar como que aconteceram, né, todo esse manejo de pasto e comparar como que estava a disponibilidade, né, de pasto dentro de cada piquete dentro da fazenda, em cada momento em que ele foi, né, fazendo esse manejo, e aí enxergar, né, desvios de oportunidades, problemas, para então tomar ações. Ô Xisto, vamos para a prática aqui, que eu acho que facilita um pouco para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo até. Bom, chega ali um calhamaço de dados, né? E dado por si só não quer dizer muita coisa, dado só faz sentido a partir do momento que ele é interpretado. Cara, vamos para a prática, como é que é essa tomada de decisão, com todos esses dados na mão? Como é que funciona isso? Perfeito. Esse é um ponto importante, Divino, para que a gente consiga justamente nesse segmento, né, entregar uma decisão, né, uma análise que acelere esse processo de decisão. E aqui a gente trabalha muito de maneira visual, né? Então, essas informações do monitoramento do pasto, que são feitas, né, baseado nas imagens de satélite, elas são apresentadas de maneira, né, visual dentro da plataforma, ou seja, de acordo com o mapa da fazenda, com os piquetes, e, né, ao longo do tempo ele consegue enxergar e fazer essas correlações sobre os manejos que ele fez, as entradas, as saídas, né, em como que o pasto se comportou ao longo desse tempo para validar, né, se foi feito na hora certa, se não tem um piquete que eh, já está muito degradado, se não cabe então, né, um trabalho mais profundo de análise, de adubação, comparar como é que foi o desempenho dos animais que estavam naquele módulo, né, que passaram por aquela rotação ali, e aí, né, de uma maneira visual, ele conseguir enxergar isso rapidamente para tomar esse tipo de decisão. Então, na prática, a ideia aqui é que ele consiga, né, ter essa ferramenta que mostre, né, claramente como que as coisas estão acontecendo e, ao mesmo tempo, automatizar, né, ações, que aí é um recurso que é um diferencial, né, hoje da plataforma, onde ele pode ser acionado, né, então ele pode ser como se fosse um alerta, né, esse piquete aqui já passou do tempo de troca, né, ou esse piquete aqui já, né, está, né, no momento de receber o lote, então ele consegue ter acesso a esses recursos que vão automatizar as ações, né, mesmo com o time de campo, né, então eu já mando uma tarefa direto para o meu funcionário para ele fazer, né, a coleta do score de pasto. Então, sempre que eu tenho esse gatilho, mando uma tarefa para o meu vaqueiro para ele fazer uma coleta do score, e aí com isso eu vou saber se realmente já está na hora, né, de fazer a rotação, né, se aquele pasto realmente já passou do tempo. Então, esses são os recursos que permitem né, a plataforma ela ajudar a fazenda a ser muito mais dinâmica, muito mais rápida nesse processo de enxergar que tem um problema ou enxergar que tem uma oportunidade, né, e a ação para efetivamente resolver aquela situação. Eu acho que ainda é muito recente a gente falar de inteligência artificial, apesar que, assim,
No meu caso, por exemplo, a inteligência artificial está inserida no meu trabalho, cara, o tempo todo. Eu uso inteligência artificial com muita frequência, mas eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade. Tanto é que você abre lá o Instagram, às vezes aparece lá assim: ah, você acha que inteligência artificial é só chat GPT, né? Tem muita dessa coisa, né? Até no sentido de fazer uma crítica, dizendo que as pessoas não sabem utilizar a inteligência artificial. Como é que essa integração de inteligência artificial melhora a precisão dessas decisões relacionadas ao uso da pastagem? Perfeito, Divino. Hoje a gente acabou ficando muito com essa visão, né, que inteligência artificial é você conversar lá com o ChatGPT. Porém, a inteligência artificial ela é mais abrangente, né? Então, quando a gente aqui está falando desse recurso do Smart NDVI, ele é uma inteligência artificial, mas é de um caráter diferente, que é muito mais preditivo, né? Um algoritmo que ele consegue, né, monitorar aquela informação para indicar essa tendência, e aí a partir disso, então, a gente pode ter né, como se fossem robôs que estão fazendo um cálculo, que é um cálculo muito complexo a todo tempo, né, que uma pessoa levaria, né, muito tempo ou teria que ficar dedicada fazendo a todo momento aquela análise, e esse robô então consegue fazer isso. Então esse é um outro tipo de inteligência artificial, mas é um tipo que é muito mais preciso, porque ele é específico para resolver aquele determinado problema, né? E então é isso que a gente está trazendo para né, para essa ferramenta aqui que é o Smart NDVI. Nós temos outros recursos, né, também semelhantes, voltados, né, para o acompanhamento do crescimento do animal, então, né, que é um algoritmo que faz essa projeção aí do desenvolvimento do animal. E ele não, da mesma forma, ele não é como o ChatGPT, que responde perguntas ou vai gerar um vídeo e tal. Ele é algo muito técnico, né, específico, que usa, né, um algoritmo matemático, né, para resolver um problema complexo. Então, esses algoritmos aí juntos, né, com os recursos que a gente tem dentro da plataforma do JetBov, permite você ter esse nível de análise, né, muito maior, né, do que você simplesmente tirar relatórios, né, e fazer análise sem utilizar esse poder de processamento e de predição, né, de prospecção em relação a onde que aquele problema vai gerar um resultado, onde que aquela situação vai gerar um problema, ou qual vai ser o resultado no futuro, né, baseado nessa tendência. Então, esse é o tipo de inteligência artificial que a gente, né, vem desenvolvendo também, né, não só relacionada a conversar, né, com o ChatGPT, que traz muito mais valor, eu acredito, né, quando a gente fala de resolver aqueles que são os problemas, né, críticos dentro da fazenda. Eu acho que o que muita gente está perguntando agora, X, é o seguinte: quanto custa ter toda essa comunidade, essa comodidade na mão? Custa muito pouco. Eu diria que o investimento que se faz para ter acesso a toda essa tecnologia, comparado com o custo de produção do animal, é hoje um dos menores. Isso, né, a forma como a tecnologia é disponibilizada hoje, no caso, né, como a JetBov, que é um modelo, né, de assinatura, torna muito viável você ter acesso a esses recursos, porque são poucos reais que vão acrescentar no custo do animal, comparado com o ganho que você tem em relação né, a otimização, né, do custo de alimentação. Então, falando nessa questão de, né, você está diminuindo a necessidade de investimento
com alimentação, com, né, dietas, esse retorno é muito grande comparado com, né, o valor que ter um software e uma tecnologia como essa vai agregar no ciclo de vida do animal ao longo né, dos 2, 3 anos de produção dele. Então, por isso que é muito, né, viável, né, e o retorno é muito grande dos produtores que, né, já estão mais avançados usando essas tecnologias. A gente fez até um estudo que no ano passado a gente divulgou bastante sobre quanto, né, os clientes que já estão mais maduros, né, os nossos clientes que já estão mais maduros em relação à coleta de dados, à análise dentro, né, do chatbot, que chegam, né, a 9, 10 arrobas por hectare, que é comparado, né, à produtividade, né, de fazendas que já estão muito mais avançadas em relação à tecnificação e tal, enquanto, né, a média nacional está lá em torno de 4 arrobas por hectare. Então, isso já é uma demonstração, né, do quanto, né, a tecnologia permite você, né, aumentar muito, né, a tua rentabilidade, o teu faturamento, usando, né, claro, adequadamente essas informações na tomada de decisão. Xisto, valeu, cara. Gostei, viu? Gostei. Da última vez que você veio para agora, muitas novidades, bem interessantes. Eu tenho certeza que na próxima, eu espero que não demore muito, você já vai trazer coisas novas também. E é isso aí, meu amigo. O mundo não tem volta. É pegar o que tem de novo aí, utilizar e pronto. Não adianta ficar chorando e falando que o mundo está mudando rápido demais, não. Vamos entrar na velocidade dessa mudança aí e fazer as coisas acontecerem. Gostei demais de conversar com você, viu? É isso aí, Divino. Aproveitar, né, como falou o professor Marcos Junk aí, do INSPER aí, que a gente deve estar entrando na década da pecuária, né? Essa década da pecuária ela vai chegar para aquele que está à frente, né? Para aquele que sair na frente aí em relação, né, à gestão, modernização, né, produção, agregar valor, né, na produtividade. Só para terminar aqui, o Xisto, essa semana passada, eu estive em uma fazenda e o produtor rural lá ele planta 1.000 hectares de soja e tem 500 hectares para pecuária. E lá ele tem Nelore e tem Angus também. Aí conversando com ele, eu perguntei, falei, cara, e a pecuária? Tá? Ele falou, Divino, o que me dá dinheiro aqui é a pecuária. É a minha paixão, é o que eu gosto e é o que me dá dinheiro. Excelente, Divino. Conte comigo sempre aí para falar de tecnologia, de gestão na pecuária. É sempre um prazer. Valeu, cara. Um abraço para você. Abraço, tudo de bom. Eu conversei com o Xisto Alves, fundador e CEO da JetBov. Nós falamos sobre análise de pasto por satélite que entra na rotina do pecuarista. Ele mostrou soluções, inclusive com inteligência artificial, que fazem da pecuária essa coisa nova, é a evolução do que nós temos de melhor na nossa pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.